Olá, prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, você já ouviu a expressão o Filho do Homem? Não. Era exatamente assim que Cristo chamava-se a si mesmo, de o Filho do Homem. Prova disso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 11, disse Cristo: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido? Como assim? Por que exatamente Cristo chamava-se a si mesmo de o Filho do Homem, se ele era Filho de Deus? A resposta é simples. Porque o homem é Deus em manifestação. Sim, meu querido amigo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar de alguma maneira um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Sim, a carne é a manifestação da pessoa de Deus, porque todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós. Por isso, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: se somos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo, porque o ser humano é Deus em manifestação. Por isto, Cristo disse que ele era filho do homem, porque o homem é Deus em manifestação. Você ficou meio confuso? Quer que eu te ajude a compreender este mistério? Então, pegue essa revelação. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, disse Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Sim, somos nós que geramos o Cristo. Por isto, Cristo disse que ele era filho do homem. Repito, meus filhinhos, disse Paulo, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Cristo é gerado pela carne, meu querido amigo, porque a carne é o verbo de Deus, pois foi Deus que se fez carne. Você consegue compreender este mistério? Por isto, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz: de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra da verdade é o verbo que se fez carne. A carne é a manifestação da pessoa de Deus. Sim, meu amigo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Cristo: o que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito, um Cristo. Sim, necessário vos é nascer de novo. Para nascer de novo, você primeiro precisa morrer. Por isso, disse Paulo, fui crucificado com Cristo, e desta forma já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo que vive através de mim. Sim, Cristo é gerado exatamente pela carne, porque a carne é Deus em manifestação. Sim, por isso é necessário nascer de novo. Cristo nasce exatamente através da carne, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. É o natural que gera a Cristo, porque este corpo é o corpo de Cristo, que é Deus em manifestação, meu querido amigo. Você ainda não compreendeu o que Paulo disse? Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então você entenderá este mistério. Desperta, tu que dormes. Sim, para compreender essa verdade. Repito, preste atenção e memorize. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 56, disse Estevão: veja os céus abertos. Pega este mistério. E o Filho do Homem, que é Cristo, em pé à direita de Deus. Porque os dois são um só. Cristo e Deus são o ser humano em manifestação, porque o ser humano é Deus em manifestação, pois foi o verbo que se fez carne. Tanto Cristo quanto Deus são um só através do homem. Veja por você mesmo, meu querido amigo. O que consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, disse Cristo: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Sim, Jesus fez essa afirmação, que ele e Deus eram um só. A carne, sim, que é o verbo em manifestação, pois foi o verbo que se fez carne. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Disse Jesus:
não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Porque ambos eram um só. Sim, por isto as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Deus estava realizando as suas obras através do homem Jesus, como havia feito através dos profetas e dos apóstolos. Porque a carne é a manifestação de Deus visível neste lugar. Sim, nós somos Deus em manifestação. Repito, por isso disse Cristo que ele era filho do homem, pois é através da carne que Cristo se manifesta neste lugar. Pois foi o Verbo que se fez carne. O Verbo é Deus em manifestação, que gera o Cristo. Repito, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, disse Paulo, até que Cristo seja formado através de vós. Sim, Cristo é gerado pela carne, porque a carne é a manifestação de Deus neste lugar. Foi o Verbo que se fez carne, meu querido amigo. Você consegue compreender este mistério maravilhoso da parte de Deus? Que todos nós somos o próprio Cristo e o próprio Deus ao mesmo tempo? Pois foi o Verbo que se fez carne, e a carne é a manifestação de Cristo neste lugar. Um único ser se desdobrando através dos séculos, através de todos nós? Sim, todos nós somos o próprio Cristo e o próprio Deus ao mesmo tempo. Reflitam com extrema atenção, pois disto depende a sua vida espiritual, de compreender estes mistérios, até então não revelados. Estes dogmas religiosos vão cair por terra, vídeo após vídeo. Prepare-se para o próximo vídeo, meu querido amigo. Abra sua mente.